Agora 10h51, seguimos aqui na manhã da CBN Floripa, como prometido, agora para falar sobre literatura. Um projeto super bacana que está acontecendo em Santa Catarina, em parceria com instituições de outro país, e que entre as estratégias ou produtos deste projeto está um livro que acabou de ser lançado. Trata-se da obra Cinco Poetas Italianas na virada do século XIX-XX. É uma antologia que foi publicada pela editora Sete Letras e que faz parte desse projeto que eu mencionei, que se chama Conectando Culturas. Ele reúne pesquisadoras da UFSC, da Federal da Bahia, também da Universidade Federal de Juiz de Fora, da USP. E para a gente entender melhor a respeito dessa proposta e do livro propriamente, está conosco a professora Patrícia Petterli. Ela é coordenadora do projeto. Seja bem-vinda ao programa, professora. Que prazer tê-la conosco. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Professora, conta pra gente, como é que se chegou a esse produto final, esse livro maravilhoso e esse projeto que trata de temas tão importantes relacionados à cultura e essa conexão que perpassa todos nós no fim das contas. Então, esse projeto Conectando Culturas e o livro, né, essa antologia das Cinco Poetas, eles nascem a partir de um outro projeto que se chama o Dicionário da Literatura Italiana Traduzida no Brasil, que foi desenvolvido há mais de 10 anos pela UFSC e pela USP numa parceria, e que a gente tenta colocar ali mapear toda a produção da literatura italiana que está publicada no Brasil. Isso serve para editoras, para tradutores, para curiosos, enfim. E a gente detectou que essas poetas, elas nunca tinham sido traduzidas. Então, a gente fez uma seleção e com parcerias com a USP, com a Federal da Bahia, com a Federal de Juiz de Fora, com alunos de graduação e de pós-graduação, nós montamos esse projeto e a editora Sete Letras aceitou a publicar. Esse projeto teve um apoio, que é importante dizer, da Agência de Fomento do CNPq, então é muito importante isso, né, para esse tipo de financiamento das universidades. E todo esse projeto está ligado a um projeto maior, que é o Conexão Culturas, que envolveu universidades brasileiras, universidades italianas e universidades argentinas. Né? A gente que fala de Florianópolis é muito próximo da Argentina, né? Verdade. Então, professora, conta pra gente que poetas são essas e como é que vocês, afinal de contas, chegaram a esses nomes e a essas obras? Então, a gente queria, na verdade, pensar como que a poesia escrita por mulheres na virada do século era. Essa era a primeira pergunta. Né? A virada do século é sempre um momento de crise, instabilidade, a gente pensa nas vanguardas. Então, a primeira pergunta foi essa: como é que é essa poesia? A gente tem muitos nomes masculinos, mas a gente não tem alguns nomes da poesia feminina. E, sobretudo, pensando a italiana. Então, são 5 poetas, que são a Marchesa Colombi, a Ada Negri, Amalia Guglielminetti, Maria Crise Zinani e Antônia Posti. Por que elas foram escolhidas? Porque elas são muito diferentes entre si. Então, essa variedade era o que a gente estava buscando. Então, a gente tem aquela expressão mais amorosa, mais melancólica, mais o desespero pelo amor, dado, por exemplo, pela Amalia Guglielminetti. A gente tem uma poesia que a gente poderia dizer mais social, que fala de perda de aborto, que fala de operário, que fala de greve, pela Ada Negri. A gente tem uma poesia que tem uma certa ironia, um certo sarcasmo, inclusive toca em alguns aspectos religiosos, que é a poesia de uma poeta futurista, interessante isso, né? Uma poeta futurista que é a Maria Crise Zinani. E a gente tem uma poeta, que é a Antônia Posti, que está mais perto da gente no século XX, que nasceu em 1912, e que traz uma poesia muito mais fragmentada. Então, tanto do ponto do conteúdo quanto do ponto da forma, elas são bem diferentes. Professor, imagino que fazer tradução por si só já seja desafiador para quem está ali colocando a mão na massa, mas traduzir autoras de um tempo diferente do nosso exige um preparo e uma imersão ainda maior. Sim, é verdade. Essa é uma pergunta muito interessante. Então, nós éramos uma equipe de mulheres, professoras
pós-graduandas e graduandas, dividimos as equipes, cada equipe trabalhou na sua autonomia, e isso que você está colocando é verdade, porque há uma questão do tempo. Então, a gente não queria, em termos tradutórios, adaptá-las para a nossa contemporaneidade, essa foi uma preocupação, mas a gente também não queria apagar essa marca temporal que elas estão na virada do século. Então, chegar nesse equilíbrio foi difícil, não foi uma tarefa fácil. E aqui está também uma coisa que faz parte desse projeto, que é a diversidade. A gente não tentou homologar as traduções. Então, as traduções elas têm também as marcas desses processos e de cada grupo que fez. Que bacana. Então, todo o processo de tradução exigiu um preparo prévio no que se refere à cultura da época em que viveram essas mulheres, ao entendimento de quem elas eram e o pensamento da época, principalmente. Claro, foram várias reuniões que a gente teve, cada um se preparou e depois a gente teve nos grupos, várias reuniões online para poder construir essa base. E depois nós também fizemos as revisões, né, desse trabalho. Então a gente operou tanto como tradutora de um grupo de poemas, mas depois fizemos as revisões das outras traduções que as outras tradutoras fizeram. Porque todos esses elementos acabam aparecendo na literatura dessas autoras. Sim, acabam aparecendo sim, sem dúvida alguma. Por exemplo, uma curiosidade para você, né, e para o público que está escutando. A Antônia Posse, então, essas autoras, elas nascem, só para o público ter uma ideia, entre 1840 e 1912. Então, a grande produção delas está justamente nessa virada de século. A poeta Antônia Posse, que fecha o livro, ela morre suicida em 1938. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma poeta que está falando de uma crise existencial muito grande e como que isso também reverbera e reflete na própria escrita dela, que é muito diferente da primeira, que é a Marquesa Colombe, que traz toda uma esperança em relação a uma relação amorosa ou a uma relação com o próprio mundo exterior. Então, tem essa caminhada também dentro do interior de uma certa, a gente poderia dizer, feminilidade. Professora, quem se interessou pela obra, está nos acompanhando, quer aprofundar a sua leitura, como é que tem acesso ao livro? Ele já está disponível nas plataformas digitais? Como é que a gente faz para se inteirar melhor a respeito desse estudo, dessa publicação? Então, o livro está disponível na Amazon, mas também está disponível pelo site da editora Sete Letras. Perfeito. E se tratando do projeto, feita essa publicação dessa obra, há outras vindo por aí ou outras estratégias que vão evidenciar esse trabalho que vocês vêm realizando já há um certo tempo? Então, em termos assim, se a gente quiser pensar a tradução, a gente, na UFSC, temos um projeto que se chama Desarquivando Traduções, que é um projeto que está disponível pelo YouTube, tá? Então, se a pessoa botar ali Desarquivando Traduções UFSC, ela vai achar, e que traz, não são entrevistas, mas traz pequenos vídeos de 4 minutos sobre como é feita uma tradução ou dificuldades de tradução. Então, a gente está fazendo esses vídeos com vários tradutores de várias partes do Brasil, que traduziram, por exemplo, o Marcelo Lino, que traduziu a Helena Ferrante, ou a Andréa Riccone, que traduziu Cesare Pavese, e ali quem se interessa por tradução em geral ou pela literatura italiana pode ter esse contato. Isso é uma coisa. E ainda agora, para esse final de ano, temos várias traduções que estão saindo. Então, os nossos leitores podem ficar atentos. Está saindo uma poeta agora pela editora Jabuticaba de São Paulo, que se chama Silvia Brett, e mais para o final do ano vai sair um outro livro de uma autora contemporânea chamada Antonella Neda, também pela Sete Letras. Patrícia Petterle, professora da UFSC, coordenadora do projeto Conectando Culturas, conversando com a gente aqui na manhã da CBN Floripa. Professora, mais uma vez obrigada pela gentileza da participação, parabéns pelo seu trabalho,
pelo trabalho dos integrantes do grupo. Desejamos mais sucesso ainda nessa jornada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Obrigada.